Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês que têm crido na Palavra de Deus. Às vezes não têm obedecido, mas têm crido. Que Ele venha dar a você força para que você obedeça, para que você possa alcançar os benefícios da fé. A fé faz transportar montes. A fé torna possível o impossível. A fé é o poder de Deus disponível para aqueles que creem. Aqueles que creem. Aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que obedecem, aqueles que praticam, aqueles que exercitam a obediência. Então, a fé é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando você manifesta a fé, é o Espírito Santo que impulsiona, que leva você a essa atitude de fé e, obviamente, toma posse das bênçãos que Deus tem prometido. Todo mundo quer a bênção de Deus, é ou não? Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser servido com as bênçãos de Deus. Mas nem todos querem pagar o preço dessas bênçãos. Nem todos querem pagar com o sacrifício da obediência. As pessoas querem de bandeja as bênçãos de Deus. As pessoas querem que Deus faça mágicas na vida delas. E isso não funciona. Você pode ser religioso, você pode ser uma pessoa bondosa, você pode ser caridosa, você pode ser uma pessoa que não faça mal a ninguém. Mas se você não manifestar a fé, minha amiga, já era. Você vai ficar para trás. Você não vai tomar posse. Todos nós, para tomarmos posse daquilo que Deus tem prometido, temos que exercitar a nossa fé. Você diz assim, o Bispo Macedo, Bispo Macedo é um homem abençoado, um homem iluminado. Você também. Eu sou tão iluminado quanto você. O problema é que eu procuro obedecer à voz da fé. E aí não tem como dar errado. Então, minha amiga, Deus se agrada da fé. A fé é o que agrada a Deus. Manifestou a fé, você agradou a Deus. Você manifestou a fé, você agradou a Deus. E, consequentemente, toma posse das suas bênçãos. O preço, o custo das bênçãos de Deus, a moeda de troca com Deus, a moeda de negócio com o reino de Deus, é a fé. Você apresenta a fé, você toma posse daquilo que você quer. Você não apresenta a fé, não adianta você ser religioso. Porque a fé não é religião e a religião não é fé. Fé é fé. Fé é atitude, é obediência, é atitude de que você agrada a Deus. Vejamos agora, por exemplo, um ensinamento de fé
um ensinamento de fé que traz consequências gloriosas para a gente. Preste atenção no texto que nós vamos ler, que, aliás, foi colocado ontem e nós queremos repeti-lo hoje, que é tão importante, que vale a pena a gente meditar novamente nele. Por favor, pode colocar. Então, veja aí. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, as suas iniquidades, que encobre, que esconde os seus pecados, nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, abandona, alcançará misericórdia. Agora, alguém, estou até ouvindo aqui, alguém dizendo assim, pensando assim, mas como que os ricos, que são cheios de pecados, cheios de transgressões, fazem o que bem entendem, vivem uma vida de luxúria, como é que eles prosperam? Minha amiga, quando Deus fala em prosperar, Ele não diz respeito a ter dinheiro, muito ouro, só não. Deus não se limita a fazer coisas pequenas, insignificantes, que às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, e por conta disso ela é tão pobre, tão miserável, tão pobre, que ela só tem dinheiro, mais nada. Ela não tem família, ela não tem um amor de verdade, sincero, ela não tem um lar de paz, ela não tem paz, a alegria dela é forjada, a alegria dela é regada com a bebida alcoólica, a alegria dela é regada com drogas, a alegria dela é regada com amigos fingidos, amigos inimigos, enfim, ela é uma criatura que tem de tudo, vive na ostentação, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, que cai na realidade, que começa a pensar e pesar a sua vida, vê que ela é tão miserável, que ela só tem dinheiro, mais nada. Então, a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, suas iniquidades, seus erros, nunca prosperará. Então, nunca prosperará, quer dizer, ter uma vida com abundância, uma vida plena. Porque você não precisa ser necessariamente bilionário para ser feliz. Você não precisa ou ter todo o dinheiro desse mundo para ser feliz. Você é feliz com o pouco que você vive. Porque se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, e pode comprar 10 carros de luxo, você só vai usar um de cada vez, não é verdade? Você pode comprar 1000 pares de sapato, você só pode usar um par de cada vez. Sim ou não? E se você for num restaurante e tiver as melhores iguarias à mesa, tudo que você gosta, tudo que os seus olhos, que atraem os seus olhos, então você tem aquela mesa fartíssima, mas você tem um estômago desse tamaninho. Sim ou não? Então você não pode comer muito. Então, nós somos limitados na nossa vida. Mesmo que a gente tenha todo o dinheiro, ainda assim, nós só podemos usar pouquinho dele para satisfazer as nossas necessidades básicas. Ora, minha amiga e meu amigo, então, quando a Bíblia fala nunca prosperará, nunca terá saúde perfeita, nunca terá aquela paz, aquela alegria, nunca estará bem consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. A pessoa que nunca prosperará é aquela criatura que vai definhando pela vida. Então, pense na sua vida agora, você que está me assistindo agora. Porque, de repente, você é aquela criatura que me assiste sempre, até gosta das minhas mensagens, não gosta de mim,
mas gosta das mensagens porque elas são da palavra de Deus. Mas você, de repente, é aquela criatura que vive na ostentação. Vive na ostentação. Baladas, bebidas, drogas, música, amigos, conhecidos, mulheres, homens, etc. Você já fez de tudo nessa vida. Mas você é triste. É ou não é? Você está aí triste, olhando para mim, e lá no fundo você está dizendo, realmente, eu sou triste. Eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é ser feliz, felicidade. Eu não acredito que exista felicidade, mas existe felicidade. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala que nunca prosperará, Ele está dizendo nunca será feliz, nunca será feliz. Agora, o que a pessoa tem que fazer, qual é o preço que ela tem que gastar para que ela venha ser feliz, para que ela venha alcançar a misericórdia? Manifestar a fé. E, por exemplo, quando a pessoa confessa os seus pecados, rasga a sua alma, confessa os seus pecados e os abandona, então a misericórdia de Deus é tão grande, tão imensa, tão infinita, que perdoa aquela criatura, apaga o seu passado e faz dela uma nova criatura. Aí sim, ela começa a receber as bênçãos de Deus. Então, primeiro vem a paz, porque quando ela confessa, ela fica livre. Deus a enche de paz. Com a paz vem a alegria. Vem a alegria. Mas não é a alegria de uma piada que a pessoa conta, não. É a alegria constante, permanente, que você carrega dentro de si. Isso, minha amiga, é prosperidade. Prosperidade. É isso que a Bíblia garante para aqueles que agem a fé, que exercitam a fé na palavra de Deus. Porque quando a pessoa oferece a Deus a manifestação, a obediência à palavra dele, então essa pessoa é digna, merece receber aquilo que Deus tem preparado para ele. Olha só o testemunho dessa senhora, muito interessante, porque apesar de ser religiosa, Carola, ainda assim ela não era feliz. E nas palavras dela você vai ver, avaliar o que significa ser feliz. Por favor, vamos rodar o testemunho, por favor. Meu nome é Maria Helena, tenho 61 anos, nasci em São Paulo, né, no bairro da Lapa. Lá convivi com meus pais durante muitos anos. Eles tinham problemas, minha mãe no casamento, porque meu pai bebia. Meu pai brigava muito com a minha mãe, maltratava ela e deixava a gente triste. A gente tinha muito medo dele. Eu praticamente fui a mãe dos meus irmãos também pelo problema que a minha mãe tinha defeito visual. E ela também teve 9 filhos e cada ano era um, apesar do problema visual, mas eu era a segunda filha e a mais velha das mulheres. Só que em seguida meu pai foi embora de casa. Aí ficou mais difícil. Eu tive que escolher entre estudar e trabalhar para poder cuidar dos meus irmãos. E depois eu acabei conhecendo meu esposo. No começo tudo bem, né? Mas depois eu fui morar numa cidade, eu era da Lapa, fui para Vila Maria, depois fui para Osasco. E lá em Osasco, o meu marido nasceu e se criou lá. Então ele tinha assim muitos casos amorosos, que ele tinha namoro, tudo, e ex-namoradas, tudo, e eu comecei a ficar bastante ciumenta com ele. E eles falavam para mim assim, eu não tenho ninguém, mas você fica falando tanto que eu vou acabar arrumando alguém. E realmente aconteceu, né? A gente teve problemas no casamento. Além do meu problema sentimental do casamento, vieram as doenças. Eu creio que isso também prejudicou um pouco o nosso relacionamento. Por quê? Eu só vivia internada. Eu ia fazer uma consulta, o médico falou, não, você tem que internar, porque eu tinha sinusite, labirintite, enxaqueca, problema nos rins e reumatismo no sangue. Nessa época eu era católica, mas era católica mesmo, de ir todo domingo na igreja, de confiar nas imagens, de acreditar em tudo, porque eu vim de uma família bastante católica. Então, primeiramente, eu fui me apegar aos deuses e
a minha crença, né? Mas eu vi que não estava tendo resultado. Não estava tendo resultado e eu só vivia a situação vendo cada vez mais difícil. Eu não via uma saída, né? Eu já estava cansada, já estava com uma filha e continuava os problemas. Eu conheci a Igreja Universal assim de uma forma até pitoresca, porque eu estava dentro de uma igreja católica. O meu tio, ele era técnico de som de uma rádio que tinha a programação da Universal. E eu perguntei sobre um primo meu, e ele falou para mim que ele estava trabalhando rezando. Aí eu falei assim, como assim? Ele está trabalhando com padre? Como a gente era católica, era que a gente iria falar. Aí ele falou, não, ele está trabalhando com os crentes. E eu perguntei para ele assim, tio, vai falar o nome do meu primo? Ele falou assim, às vezes fala. E eu, na intenção de ouvir a voz do meu primo, eu comecei a ouvir a rádio e a programação da Igreja Universal. E eu fiquei vários dias, né, ouvindo, no intuito de ver o nome do meu primo, e não vi o nome dele, mas graças a Deus eu conheci algo bem maior na minha vida, que é o Senhor Jesus, né. Continuando como católica ainda, mas eu fui na Igreja Universal. O primeiro dia eu já vi o poder de Deus, foi muito maravilhoso. Por quê? Eu cheguei lá desesperada, chorando, porque eu tinha brigado com meu esposo, né? E eu conversei com o pastor e ele falou para mim, se a senhora crê que eu vou fazer uma oração para a senhora vai participar do culto e quando a senhora chegar na sua casa, a senhora vai ver que já mudou tudo. Aliás, a partir daquele dia, eu nunca mais saí da Igreja Universal. Graças a Deus, eu até falo muitas vezes assim, que se foi preciso acontecer tudo o que aconteceu para me conhecer a Igreja Universal, esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje, eu agradeço a Deus. E aí eu comecei em outras reuniões, né? Que no dia que eu fui não era dia de cura, mas aí como eles falaram que que Deus podia me curar, que Deus podia mudar a situação, eu procurei. E eu comecei a ver a mudança na minha vida, né? Eu acabei sendo curada de todas as doenças que eu tinha, até o momento que foi mais especial, né? Que foi o momento do Espírito Santo. Primeiro batizei nas águas, é claro, né? Porque ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, eu decidi obedecer. E aí batizei nas águas e depois comecei a busca do Espírito Santo, né? Que falaram tanto que ia ser maravilhosa, que as pessoas mudam, transformam. Eu buscava em casa, eu ia mais na igreja, buscava, louvava o Senhor em casa, uma sede de ter Ele, sabe? Aí um dia eu ouvi sobre essa palavra ansiedade e eu deixei de lado. E aí foi aí que eu fui batizada no Espírito Santo, de uma forma também diferente. Eu estava tomando banho. Foi muito feliz, foi muito mesmo. É indescritível, como eu falo para o senhor, foi uma bênção muito grande. E a partir dali, teve o antes e depois. Eu tenho certeza que quando eu saí daquele banheiro, eu era outra mulher. Eu tinha Deus dentro de mim. Foi diferente. A partir daquele dia, tudo foi diferente. Porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, Deus dentro de mim. Então eu não tinha mais, temia nada mais. A partir daquele dia, tudo foi mais fácil na minha vida. Apesar de todos os problemas que eu tinha com meu esposo, mas eu já sabia como agir para as coisas não ficarem tão difíceis para a gente, né? Eu passei a ter mais amor pela minha família, pelo meu esposo, entendê-lo mais, procurar resolver as coisas para que a gente não ficasse brigando tanto, não tivesse problemas tanto, né? Procurei querer ajudar as pessoas, falar desse Deus que eu tinha sentido maravilhas, o quanto eu comecei a dar testemunho do que tinha acontecido. E as pessoas viam a diferença. A coisa mais maravilhosa foi essa, que a minha família viu a diferença em mim, meu esposo também viu a diferença, né? A gente tem uma alegria que é indescritível. A partir do momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou. E na época também houve muita perseguição, né? Eu sou da época das perseguições da igreja muito forte. Foi muito difícil, como eu falei, meu marido fazia questão de falar, de mostrar jornal, revista. Meus familiares também, você está vendo? Aí estão falando do Bispo Macedo, e você ainda fica nessa igreja? Sabe? Foi muito difícil. As lutas aumentam, né? Porque você é mais usada por Deus e acaba que você recebe muitas lutas, muitas críticas, né? A gente tem vontade de falar desse Deus que a gente serve, do Deus que a gente tem dentro da gente de uma forma total.
não me curvei de forma nenhuma. Inclusive, meu marido chegou a falar, aquelas situações, né? Você escolhe eu ou a igreja? Eu falei para ele assim, olha, eu não quero escolher. É os dois. Mas não é a igreja, é o Senhor Jesus e você. E, infelizmente, ele pegou doenças, né? E falava que era a última coisa que ele ia fazer, era se a Igreja Universal fosse a última igreja, ele não iria. Não iria. E o coração duro, bastante duro. A última semana antes dele falecer, houve uma concentração na nossa igreja e ele falou que ele ia. Aí, quando chegou no dia, ele ficou muito mal de saúde, porque eram umas semanas, eu não sabia, mas já era uma semana antes dele falecer, porque ele teve câncer. Ele fumou muito, ele bebeu muito, então ele acabou tendo câncer no fígado. Então, o que aconteceu nessa semana? Ele foi para a igreja, ele se entregou totalmente, falou que ligou para minha filha, falou que tinha ido buscar a salvação dele e uma semana depois ele faleceu. Ele ficou uns 2 dias no hospital em coma e falava para Jesus, a tua palavra diz, crê em Deus, será salvo tu e a tua casa. Eu orei 29 anos por essa alma e não vou aceitar perder para o diabo. E graças a Deus foi salvo. Eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida. Tinha momentos que se não fosse o Espírito Santo não dava para aguentar, porque a situação era bastante difícil. É muito importante, é tudo, né? O Espírito Santo na minha vida, ele é tudo. Sem ele eu não sou nada, eu não faço nada, eu sou dirigida totalmente por ele, né? Nos momentos difíceis é a ele que eu recorro, porque lutas a gente tem, mas a gente tem a certeza que vai ser resolvido. E a gente não se preocupa mais em querer resolver, deixa ele resolver tudo e fica tudo mais fácil na nossa vida. Porque a certeza que a gente tem de que ele está cuidando da gente é maravilhoso. Você vê hoje como eu sou viúva, ele é meu esposo, ele é meu tudo, ele cuida de mim, nos mínimos detalhes. Eu vejo assim, cada detalhe que ele cuida de mim. O noivo está chegando, quem preparado estará. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento mas é certo dele vir. Que o noivo há de vir. Estejam todos preparados,
pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas. Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos, a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo. Não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está comigo. Meu nome é Rodrigo Inácio Loyola, tenho 39 anos. A minha infância foi conturbada, a minha mãe era espírita do candomblé, o meu pai era presidiário, bandido, eu vivia indo visitar ele na cadeia, aonde eu cresci com esta vida conturbada. Aos 14 anos cometi o meu primeiro crime, meu primeiro assalto, onde tomei gosto pelo crime, onde eu me deparei na minha primeira prisão, cometendo assaltos. Fui para dentro de um presídio onde eu tomei uma sentença de 20 e poucos anos e fiquei lá quase 16 anos. Dentro do presídio, eu recebi o convite pelos voluntários da Igreja Universal da UNP para estar assistindo o filme. Aí eu fiquei pensando comigo, mas eu vou assistir o filme, o Bispo Edir Macedo tem a fama de que ele não presta, que ele é ladrão, que ele é isso, que ele é aquilo, mas eu não tenho nada a perder, né? Eu não gostava da igreja, pra falar a verdade, eu não gostava da Universal, até tanto porque o que eu ouvia falar, porque eu não conhecia. Fui assistir o filme com a curiosidade, não tinha nada a perder, fui assistir o filme. Eu assistindo o filme, eu vi que totalmente não era aquilo que eu pensava, né? Porque que eu imaginava por causa das fake news, né? Porque os outros falavam. Eu fui assistir o filme e aquele filme despertou a minha fé. Ensinou, na verdade, eu exercer a minha fé, porque o bispo ali, naquele momento da prisão, eu tive a certeza ali que se ele fosse ladrão, as pessoas não estavam lá em volta do DP, pedindo para libertar ele, orando por ele, clamando por ele. Porque se uma pessoa é bandida, ninguém vai fazer aquele movimento que foi feito por um bandido. Só por uma pessoa de bem. E ali despertou minha fé também, quando nasceu o desejo dele ganhar alma, as pessoas que não acreditavam nele. E ele perseverou, a fé dele perseverou e hoje está onde que está. A fé que foi despertada por mim depois que eu assisti o filme, eu me entreguei totalmente. Despertou a minha fé, eu comecei a participar das reuniões e eu me lembrava da entrega do bispo, da fé do bispo, da perseverança, e eu peguei aquilo para mim como modelo. Aí eu fui perseverando, eu fui na fé, fui clamando, fui participando das reuniões, me libertei dos vícios, que eu era viciado, eu era usuário de cocaína, de álcool, me libertei. Me batizei, depois da minha libertação me batizei e fui fazendo os propósitos. Tudo que eu via me lembrando do filme, que era para edificar a minha fé, eu ia colocando em prática. Depois que eu me batizei, eu comecei a entender a importância que era de ter o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que não deixava o Bispo Edir Macedo abaixar a cabeça, que ele era perseverante, que ele é ainda perseverante, aquela fé dele inabalável. Eu desejava aquilo para mim também, porque eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. Com tudo que eu me lembrava do filme, tudo aquilo que eu senti do filme, e aquela fé que aquele homem despertou, aquela perseverança dele, com aquele espírito que ele tinha que não baixava a cabeça, eu tinha que ter aquilo ali também. Então foi na onde que eu comecei os propósitos. Na madrugada, acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, orava, jejuava, clamava, ia evangelizando, ia convidando o pessoal para as reuniões. Até um certo dia, na madrugada, eu recebi o Espírito Santo. Esse dia foi um dia
maravilhoso. Foi um dia que 3 horas da manhã tá todo mundo dormindo. Dentro do presídio tá todo mundo dormindo. E eu, naquele momento, estava clamando, estava de joelho, com o meu quieto fechado, e o Espírito veio sobre mim. Eu tinha vontade de pular, tinha vontade de gritar, de chorar, aquela alegria imensa. E eu comecei a querer falar para todo mundo o que eu tinha recebido, eu queria passar para todo mundo. E eu passava para as pessoas, olha, eu recebi isso, eu recebi o Espírito Santo, vocês precisam conhecer. Então aquilo que eu conhecia, eu queria que as pessoas conhecessem também. E até hoje eu quero que as pessoas conheçam. E mesmo depois que eu recebi o Espírito Santo, eu continuei no presídio, continuei preso. Mas como se eu não tivesse preso, porque eu estava com a liberdade. Dentro de mim eu era liberto, eu estava liberto, eu tinha liberdade espiritual. Mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo, eu dentro do presídio, eu andava como uma pessoa que estava livre. Eu andava alegre, eu andava sorrindo, as pessoas falavam, meu, como é que você pode estar sorrindo, dando risada no lugar desse? Eu falei, rapaz, se você recebesse o que eu recebi, você andava dando risada e até dava cambalhota aí na frente de todo mundo, porque é uma alegria que é inexplicável. Após eu ganhar minha liberdade hoje, eu sou um Rodrigo totalmente diferente de lá atrás. Hoje eu sou um bom pai, hoje eu sou um bom filho, sou um bom marido, coisa que eu não era antes. Hoje eu faço o trabalho aqui na rua, sou voluntário da UNP e o meu maior desejo agora é de voltar lá para dentro, mas não como preso, e sim como voluntário, como obreiro, como pastor, para levar esse espírito para as pessoas, para passar o espírito, para passar a fé, que é o mesmo espírito que eu vi lá no filme, lá o Edir Macedo, que não abaixava a cabeça, o mesmo espírito daquela perseverança, daquela fé do bispo que habita dentro de mim e que eu quero agora passar para as mesmas pessoas que se encontravam num problema que eu me encontrava lá dentro do presídio. Então esse é meu desejo agora, de conquistar, de passar esse espírito lá dentro para as pessoas. O Espírito Santo é tudo para mim. Não tem bem maior do que o Espírito Santo. Não tem dinheiro, casa, carro, relacionamento que é comparável com o Espírito Santo. O Espírito Santo é incomparável. Ele é tudo para mim. Eu só preciso dele e de mais nada, porque eu sei que com ele eu tenho tudo. Até mais do que tudo, ele é para mim. Meu nome é Lucas Gonçalves, tenho 17 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Antes de assistir o filme Nada a Perder, eu posso dizer que eu não conhecia a felicidade. A minha caminhada na fé começou aos 14 anos, quando eu frequentava uma igreja evangélica com alguns familiares. Eu lembro que eu fiquei em torno de 2 anos nessa igreja e eu não recebia uma direção, eu não conhecia o sacrifício, eu não conhecia o altar. Eu conhecia uma forma de me rotular, seguir uma coisa dentro dela, mas eu não era a mesma pessoa que eu era dentro no lado de fora. E nisso, assistindo a programação da televisão, me surgiu uma vontade de conhecer o Templo de Salomão, pois eu vi uma grandeza muito grande que era mostrada, a vida das pessoas mudava, haviam resultados notáveis, os quais eu não via onde eu estava. Antes de poder vir ao templo, eu comecei a pesquisar na internet e surgiu a opção de vídeos que falavam da Igreja Universal e do Bispo Macedo. Vídeos que falavam da lavagem de dinheiro, da fogueira santa, chute na santa, falava também do roubo, falava também que muitas pessoas eram roubadas a frequentar ou até mesmo darem a oportunidade de conhecerem. Eu cheguei a perguntar para minha avó, vó, vamos ao Templo de Salomão conhecer? E eu lembro que pela primeira vez que eu passei por aquelas portas, houve uma grandeza inexplicável. Foi um momento a sós com Deus. Quando eu entrei pelas portas do templo, assentei numa daquelas 10.000 poltronas, e eu posso dizer que naquele momento eu tive a certeza de que ali era o meu lugar. E eu fiquei muito impactado, não apenas com a beleza física, mas também com a maior beleza que é espiritual. Eu encontrei um local onde realmente eu estava buscando. E logo veio a estreia do filme Nada a Perder. E nele eu vi, o que mais me marcou no filme foi a importância do Espírito Santo na vida de alguém. Pois foi ele que sustentou o bispo nos momentos mais difíceis, nos piores momentos da vida dele. E eu posso dizer que aquele filme me motivou a estar aqui hoje. Ele me mostrou que se eu me entregasse no altar, ele me mostrou que se houvesse realmente uma entrega total, eu poderia mudar de vida. Mas não apenas isso, eu poderia conhecer a quem eu estava tanto buscando. Eu pude ver que, através do Espírito Santo, além de mudar de vida, eu poderia ser feliz. Eu poderia preencher o vazio que eu sentia. Depois que eu assisti o primeiro Nada a Perder, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Então eu passei pelo processo de batismo nas águas, me entreguei nas águas e comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha força. Em uma reunião de domingo, às 9 da manhã, eu tive uma experiência com Deus.
Deus veio sobre mim e daquela forma veio a certeza de que Ele estava comigo. Eu poderia passar pelo que for, mas eu tinha a convicção completa de que Ele estaria comigo. O que mudou em mim, principalmente, foram as atitudes. Eu vi que eu não precisava mais ir para festas, eu não precisava mais estar necessariamente rodeado de amigos que eu necessariamente seria feliz. Não, eu me tornei feliz, mas o principal para mim foi que o Espírito Santo era o primeiro na minha vida. E o filme Nada a Perder retrata principalmente sobre o começo da fé do bispo, a mudança que ele teve que fazer na sua vida, as injustiças que ele passou, mas lá na frente ele alcançou o que Deus prometeu na palavra dele. Eu pude ver que tudo é possível àquele que crê. Eu quero convidar você e a sua família para ir no cinema mais próximo da sua casa e assistir o Nada a Perder 2 e ver as verdades que não estão mais encobertas. Independente da sua religião, independente da denominação, se você crê ou não em Deus, não importa. Assim como eu, você também pode mudar de vida. Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos, a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo. Não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está comigo. Invisível, esquecível, quando alguém te faz sentir que não existe, o que fazer, como entender, não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está comigo. Podem falar, me desprezar, Pai, amigo, forte sou por tudo que passei, oh Deus, presente, solidão, não mais existe em mim. Sei que amado sou, teu filho sou, contigo estou até o fim.
Nós queríamos novamente mostrar o texto bíblico que apresenta uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pesa, que pensa, uma fé que avalia. E então a pessoa tira a sua própria conclusão e faz a sua escolha. Por favor, coloque aí o texto. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, o que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Isso é diante de Deus. Você pode encobrir os pecados diante dos homens, mas não diante de Deus. Diante de Deus, Deus sabe, Ele é justo. Deus é justo, Deus é justiça. E quando a pessoa, movida pela fé, confessa os seus pecados e os abandona também, não é só confessar, mas também abandoná-los, então Deus, na sua infinita misericórdia, vem e faz agraciar essa pessoa com o seu perdão e, obviamente, com a vida abundante que Ele promete na sua palavra. Agora, é claro, quando você tem um sonho de levar as pessoas aflitas, especialmente as injustiçadas, à justiça de Deus, quando você tem aquele sonho de passar para elas aquilo que Deus fez com você, você vai ser perseguido. E então vem as calúnias, perseguições, as injustiças, fake news. Os fake news. Por falar em fake news, vamos assistir o testemunho da Ana, que é uma enfermeira e que também foi vítima do fake news. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Ana Lúcia de Souza Barbosa, tenho 49 anos e sou enfermeira pós-graduada. Eu fui muito prejudicada pelas fake news na época, tenho 17 anos que eu sou na igreja. Na época a gente ouvia muito falar que a igreja aproveitava das pessoas, né? Tirava dinheiro de quem não tinha, que eram pessoas humildes, pessoas pobres, que iam atrás de curas, de milagres que a mídia apresentava que não eram reais. A mídia colocou muito o bispo saindo com aqueles sacos e falavam que era um dinheiro das pessoas, que as pessoas foram lá, deram ofertas e que passava sacolinha no meio de todo mundo recolhendo dinheiro. Isso foi muito impactante na época e muitas pessoas criticavam, inclusive eu. Eu falava que, imagina, onde já se viu uma coisa dessa, uma igreja fazer um evento desse tamanho e tá aproveitando das pessoas doentes, pessoas com esperança da vida melhorar e estavam tirando dinheiro ali, o pouco que elas tinham. Eu achava que ele queria dinheiro para ele próprio, para ele ficar bem na vida, para ele construir casa para eles, mas jamais para o povo, que seria mais uma forma de estar arrecadando dinheiro em prol do bem dele mesmo. Minha vida era um fracasso. Primeiro porque na minha casa era um terror. Era destruída meu casamento, era terrível. Era briga, ele sumia, me deixava em casa sozinha, não dava satisfação. Ficava 2, 3 dias fora. Aí quando nasceu a minha filha eu achei que podia melhorar, mas pelo contrário, ele continuou fazendo a mesma coisa. Só que ele sumia, não ligava, deixava a menina em casa comigo pequenininha e eu não sabia o que fazer. Aí ele me traiu. Aí um dia, de repente, ele pediu o divórcio. Trabalhava, mas não tinha ninguém, vivia sozinha, em depressão. Queria até me matar, mas não consegui. Mas era essa a realidade. E eu comecei a assistir a programação da igreja. Ele falava, você que está com o casamento destruído, você que não vem mais. Parecia que a pregação era para mim. Porque ele falou de um jeito que parecia que estava falando para mim. Mas eu pensava assim, mas ele não sabe a minha vida? Como que ele está falando tudo isso? E comecei a frequentar as reuniões de sexta, de quarta, de domingo e aprender a fé inteligente. Aprendi que eu tinha que olhar para mim, cuidar de mim, porque eu tinha a minha filha, para dar o exemplo para ela, né, como testemunho, e agir a minha fé, que é crer em Deus, entregar totalmente a minha vida nas mãos dele. E entendendo isso, que sem o Espírito Santo eu não conseguia fazer nada, aí eu comecei a buscá-lo.
comecei a entregar. Não é fácil, de forma alguma, porque exige uma entrega muito grande, uma renúncia. Deus, Ele se agrada da sinceridade. É isso que eu aprendi. Então, você pode dobrar o seu joelho aonde for. E você fala com Deus, como se você estivesse falando com um amigo seu. Ele te ouve e Ele vem com uma paz que você não tem explicação. Né? É uma paz assim, você fala, meu Deus, como que pode existir isso? Como que pode eu não ter procurado isso antes? Né? Eu ter me deixado levar por citações, por intrigas, por pessoas. Como que eu não enxerguei isso? Com certeza foi o melhor dia da minha vida. Assim, eu tenho filhos, né? Claro, é maravilhoso quando você vê o nenenzinho lá e tal. Mas o batismo com o Espírito Santo é tudo. É o que vai guiar a sua vida. Você não tem vida se não tiver o Espírito Santo. Você não faz nada. Eu cheguei a falar que eu nunca ia pisar no Universal. De jeito nenhum. Imagina. Fazer o quê lá? Dar o meu dinheiro para ele? Um ladrão? De forma alguma. Eu me arrependi muito, né? Porque quando você entra na igreja, quando você se entrega de verdade, aí você entende que não é isso. De forma alguma. Que Ele está ali só para ajudar as pessoas. Que Ele não tem interesse nenhum, a não ser na alma da pessoa. A não ser que a pessoa mude a vida dela, entregue a vida dela e seja salva. E hoje eu sou casada, eu conheci o meu esposo no templo. Ele é um homem de Deus também. E hoje eu sou feliz, graças a Deus. A minha filha mora comigo e com ele. E eles se dão muito bem, graças a Deus. É uma bênção. Eu queria pedir perdão para o Bispo Macedo, porque eu falei muito mal, sabe? Eu pensava muito mal dele, até entender, até chegar na igreja que ele criou, inspirado pelo Espírito Santo, né? E que ajuda tantas pessoas, inclusive eu, meu atual esposo, a minha filha. E agradeço primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de ter chegado até a igreja e demorou, mas eu consegui ficar firme, eu consegui entender e hoje a minha vida é outra, é totalmente transformada. Eu tenho 17 anos na igreja, eu faço um desafio a vocês que nunca pisaram o pé lá por causa de notícias falsas ou ouviu falar pelas pessoas, não façam isso. Vão em uma reunião. Se vocês acham que ele vai pedir o dinheiro para vocês, não levem nem carteira. Vão sem nada, vão vocês. E eu desafio, se a vida de vocês não mudarem, a partir do momento que vocês obedecerem e se entregarem, vocês não precisam mais voltar. Você vê que o que a Igreja Universal do Reino de Deus, todos os pastores, todos os obreiras, todos nós lutamos é para que você que está nos assistindo agora, nesse momento, seja feliz. Talvez você diga, como eu vou ser feliz? Quando você receber o Espírito Santo, você será feliz. Só isso. O Espírito Santo é a felicidade que Deus nos dá pessoalmente, individualmente, para cada pessoa que crê. Como foi o caso do Alexandre. O Alexandre também, depois que recebeu o Espírito Santo, olha só como é que é a vida, o que ele era e o que ele é hoje. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Alexandre, eu tenho 39 anos e quando eu cheguei aqui, eu tinha uma doença incurável. Eu tinha ataque epilético. Com os 12 anos eu tive o meu primeiro desmaio. Eu estava jogando videogame e aí eu desmaiei, eu rompi o queixo e quando meus pais não estavam em casa, minha cunhada estava, quando ela chegou até a sala, me chamou, não atendi, quando ela chegou lá tinha uma poça de sangue no chão. Quando eu levantava, eu tinha vontade de pegar uma faca, enfiar no peito e acabar com tudo. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET. E muitas das vezes eu acordava já dentro de uma ambulância, o enfermeiro, o médico me costurando, ou dentro de um hospital, todo quebrado, todo machucado, cheio de pontos. E isso alimentava dentro de mim um desejo de se matar todo dia. Tomava remédios fortíssimos para controlar. E os médicos sempre falavam, você vai ter que tomar o resto da vida. Não tem cura, não existe cura para isso. Tanto que eu não conseguia trabalhar bem, estudar bem, porque eu dormia de dia. De dia mesmo eu não aguentava e encostava em algum lugar e dormia.
de tão forte que era o remédio. Eu não tinha relacionamento, né? Porque que tipo de mulher vai querer se relacionar com um homem que tem uma doença assim? Para esquecer esse problema de saúde que eu tinha, eu me afundei em baladas, eu me afundei em cigarro, bebida, cocaína, maconha, LSD, lança-perfume. Eu fazia de tudo para me desligar desses problemas e esquecer. Só que cada vez mais piorava a minha situação. Eu ia dormir pensando o que eu vou fazer amanhã para usar droga. Eu acordava já pensando o que eu vou fazer para usar drogas hoje. Então eu não tinha nada, minha vida financeira toda destruída, tudo amarrado. Sentimentalmente falando, eu não tinha perspectiva nenhuma, porque eu não acreditava que alguém ia querer se relacionar comigo nunca. Então eu também era uma pessoa que, sabe, infiel. Quando eu conhecia alguém, eu acabava traindo ela, traindo a confiança da pessoa. Eu não era fiel, não conseguia ser fiel a ninguém. E aí teve um dia que eu estava numa balada com a namorada do lado, uns amigos, bebendo, usando droga. E naquele dia eu senti um vazio muito grande, como se eu estivesse sozinho naquele lugar. E aí eu me lembrei dos convites de uma tia minha que convidava a gente para buscar Jesus. E por várias vezes ela me chamou e eu não vou, ficava fugindo. E um dia, nesse dia eu tomei uma decisão e eu falei, eu preciso buscar Deus. E aí eu fiquei deitado na grama, olhando para cima, pedindo para Deus me ajudar, ter misericórdia de mim. E aí eu tomei a decisão de buscar Jesus. E aí eu cheguei na igreja, um pastor pregou para mim e eu me entreguei super rápido. Eu queria conhecer Jesus. Então eu me lancei. E no dia que eu conheci o Senhor Jesus, Ele mudou tudo dentro de mim. Ele transformou o meu interior. E no dia que eu conheci Ele, eu mudei. A primeira reunião, eu lembro que o pastor pregou assim para mim: buscar e pois em primeiro lugar o reino dos céus. E aí eu perguntei o que era o reino dos céus. E aí ele falou: é o Espírito Santo dentro de você. E aí eu foquei toda a minha vida em conhecer o Senhor Jesus. Eu deixei todas as minhas amizades antigas, eu deixei namorada, eu deixei balada, eu deixei droga, eu deixei tudo. Eu literalmente morri para esse mundo. Eu me lancei, eu me entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei, eu comecei a evangelizar, na época no grupo jovem, comecei a me entregar. Eu tinha prazer de estar nas reuniões da igreja, eu vestia a minha melhor roupa e me colocava ali diante de Deus buscando sinceramente todo o coração. Eu lia muito a palavra de Deus, eu meditava em todos os livros da igreja, eu fazia jejuns, eu fazia propósitos de madrugada, fazia propósitos meio-dia, meia-noite. Eu me lancei com força, eu busquei com sede. Eu não queria mais aquela vida que eu tinha, eu queria ter uma nova vida. Teve uma vigília, e aí eu fui nessa vigília com sede, e lá eu conheci o meu Senhor Jesus. Foi algo real dentro de mim, o Espírito Santo disse: eu sou contigo. E depois daquilo, eu mudei. Não era mais só a minha vida que mudou, eu mudei. Fui tomado por uma alegria tão grande que eu chorei de alegria. Tão grande, tão forte. E depois daquele dia, a minha visão mudou para tudo. Eu comecei a entender muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu não entendia o porquê. Foi uma certeza muito grande de que o próprio Deus estava dentro de mim e que eu não estava mais sozinho. Depois daquele momento eu não ia ficar mais sozinho. E eu
eu chorei, eu dei risada, mas nunca... tudo que eu passei, sabe, depois daquele dia valeu a pena. E hoje, uma pessoa que só vivia pensando como que eu vou morrer, ou como que eu vou usar droga hoje eu penso em como que eu vou levar Jesus para as pessoas. E aconteceu a promessa que o homem de Deus pregou no primeiro dia que eu cheguei na igreja, que é buscar o reino dos céus e as demais coisas seriam acrescentadas, foi acrescentado na minha vida. Hoje graças a Deus, eu tenho paz. Hoje Deus me deu uma família maravilhosa. Conheci uma mulher de Deus na igreja e casamos e tivemos 3 filhos. Deus me deu sucesso nos negócios. Deus me deu paz. Eu tenho uma vida completa, graças a Deus. Eu conquistei imóveis num bairro nobre da cidade, carro importado. Deus mudou tudo. Hoje eu tenho paz, eu consigo ser feliz mesmo no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio dos desertos da vida. Eu consigo ter paz, eu consigo ser feliz, eu consigo raciocinar. Hoje, o meu maior tesouro, eu amo minhas filhas, amo a minha esposa, mas a Deus eu adoro. Eu vivo para Ele. Eu trabalho para Ele. Eu não posso falar 24 horas por dia porque eu durmo, mas eu vivo, respiro, agradar o Espírito Santo. Ele é o meu maior tesouro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir socorro por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, afastada da fé, fria, morna na fé. Essa criatura que ora comigo, meu Senhor, ela seja contemplada com teu socorro agora, porque fé é certeza de coisas que se esperam. E nós esperamos exatamente isso, que o Senhor venha ao encontro da necessidade dessa criatura por conta da tua promessa, por conta da nossa fé. Nós colocamos a fé, juntamos a nossa fé, unimos a nossa fé nas tuas promessas para que venha se concretizar uma vida nova a partir de agora na vida dessa criatura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, graças a Deus, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Nesta quarta-feira, nós temos uma reunião toda especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui no Templo de Salomão, nós teremos aquele estudo, especialmente às 8 da noite, aquele estudo e oração para que as pessoas venham receber o Espírito de Deus. O propósito das reuniões no dia de hoje, nesta quarta-feira, é para as pessoas receberem o Espírito de Deus. E se você tem sede dele, então venha, que você vai receber. Se você não tem sede, vai ser difícil, mas se você tem sede, Jesus disse que aqueles que têm sede serão saciados. Então você vai ser saciado no dia de hoje, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã, nesta quinta-feira, começa o filme Nada a Perder 2. Já estará amanhã à disposição para todos vocês. Deus abençoe e até amanhã no nome do Senhor Jesus. quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei
Hoje eu amo